Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre essa questão da biotecnologia no agronegócio. E no momento, realmente não, o tema mais forte que a gente não pode fugir, essa situação do vírus, essa pandemia causada pelo Covid-19, o coronavírus, que está aí afetando o planeta. E como assim um vírus, afeta o ser humano, afeta os animais e também afeta as plantas? Então, nós estamos voltando hoje para falar um pouco sobre vírus em plantas, o vírus na agricultura, e quebrar alguns paradigmas, alguns dilemas que existem. Por exemplo, as plantas produzem anticorpos. Não, quem produz anticorpos são os animais, as plantas não produzem anticorpos. E falar então como é que isso funciona dentro da planta, como é que esses vírus, o que eles podem ocasionar e o que é um vírus. Então vamos começar falando o que é um vírus. Eu me lembro muito bem de um grande virologista chamado professor Alberto, que ele dizia assim: se você imagina uma sala escura com um gato preto dentro, você escuta o miado, mas você não sabe onde é que está. A mesma coisa é um vírus. O vírus é algo tão microscópico, é um micro-organismo tão pequeno, que você não consegue combater como você combate um fungo, como você combate a bactéria. Ele não se multiplica, ele não se reproduz como as bactérias se reproduzem, eles se multiplicam, na verdade. E o que é o vírus? Ele é formado? É a estrutura, uma das estruturas mais simples que existem no planeta. Ele é formado por uma sequência de nucleotídeos, que na verdade ou um RNA ou um DNA, vai depender do vírus, como o caso desse coronavírus é um RNA. E ele é formado por uma capa proteica que protege esse ácido nucleico. Então, por ser uma partícula microscópica, ele entra na célula das plantas e vai usar, ele é um parasita obrigatório, ele vai usar todo o sistema, todos os componentes da célula para se multiplicar ou se replicar. Então ele vai usar as mitocôndrias, ele vai usar todos os ribossomos para se multiplicar, ser transcrito em várias e várias e várias cópias iguais a ele. Então, dito que é mais ou menos um vírus, depois a gente vai fazer um podcast explicando um pouco mais. Quais são os vírus? Todas as plantas agricultáveis, vamos dizer assim, elas são infectadas praticamente por vírus. Existem plantas nativas que não, por isso que a gente precisa deixar alguns corredores vegetais nativos, que essas plantas nativas não são infectadas por esses vírus que estão na natureza. E os vírus acontecem sim, mutação, como acontece no humano. Mas como é que a planta consegue se proteger com isso? Existem várias formas. Agora mesmo nós estamos dentro de uma sala de crescimento, onde com coronavírus ou sem coronavírus, eu estaria falando com vocês de máscara, porque aqui é um ambiente altamente protegido, onde essas plantas que vocês estão vendo nesse frascozinho, a única coisa viva que tem dentro dela, aqui dentro desse frasco, é essa planta. Não existe vírus, não existe nada. À medida que aparece alguma contaminação, eles são descartados. Então, um frasco desse que está sadio, não existe vírus. Então, essa é uma forma muito moderna, muito usual já, de se utilizar para controle de vírus, que são as mudas clonadas. Porque o vírus ele se multiplica na planta e ele vai acompanhando a multiplicação, o crescimento da planta. O crescimento da planta, dos tecidos das plantas, eles são feitos através do crescimento das células. Então, quando você retira aquela célula lá do meristema apical, o vírus ainda não chegou, porque as células se multiplicaram mais rápido do que ele, e aí você tira um pedaço dali e transforma numa nova planta. Então, falando que é vírus, já falamos um pouco de uma das formas que tem, além de corredores vírus, mudas clonadas, variedades resistentes ou tolerantes a certos vírus. Depois vamos gravar um vídeo falando um pouco mais, aprofundando mais nessa questão do controle. Mas, só para reforçar, não existe viricida. Quem estiver vendendo um produto à base de viricida, ou está querendo lhe enganar ou não sabe o que está falando. Mas existe sim materiais de qualidade, onde a planta vigorosa vai se comportar de forma mais tolerante no campo. Aguardem mais informações
e vamos ter cuidado com os vírus, principalmente nas plantas, que é o nosso ganha-pão. Um grande abraço para vocês e muito obrigado.